E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A Vila amanheceu com cheiro de recomeço. No gramado que moldou seu instinto de artilheiro, Gabriel Barbosa reaparece com a autoridade de quem carregou essa camisa na infância e jamais largou a identidade santista, mesmo longe do litoral. O anúncio não é apenas um reforço, é um capítulo que reposiciona ambição, pertencimento e fome de gol dentro do clube. A camisa 9 volta ao peito como selo de responsabilidade e desejo antigo. O retorno não nasceu ontem, a vontade foi amadurecida ao longo de meses, costurada com conversas, paciência e momentos de introspecção. O craque encara o presente como desfecho de uma busca pessoal e coletiva por mais ataque, mais pressão e mais gols na Vila. Não há espaço para mágoas, só para contexto. Um episódio isolado nas arquibancadas ganha relevância apenas por mostrar fricção típica de quem defende com paixão as próprias cores. O atacante não se retrai diante de cobrança, absorve o ruído, filtra a crítica e a transforma em postura competitiva. Quem conhece sua personalidade sabe, provocação alimenta desempenho, não o diminui. Entre portões do CT e mesas de restaurante onde o tema do dia é o Santos, ele percebe a vibração que impulsiona decisões grandes. A cidade, a rua e a arquibancada funcionam como combustível, lembrando que carreira e vida se cruzam quando o atleta reencontra seu habitat. Isso muda o humor do vestiário, eleva a régua de treino e cria um pacto invisível com quem canta do alambrado. O desenho tático de Juan Pablo Vojvoda chega na hora certa. Pressão curta, recuperação alta, posse agressiva e muitos jogadores pisando na área, é a moldura ideal para um finalizador que antecipa espaços e ataca o primeiro poste. O camisa 9 se encaixa nesse mecanismo com naturalidade, oferecendo referência, diagonais fortes e presença diária dentro da área rival. Há um sábado à espreita, e o Novo Horizontino será o primeiro termômetro. O atacante afirma se sentir pronto, e a decisão repousa no comando do técnico. Expectativa se mede na energia da semana, sessões intensas, entendimento de gatilhos de pressão, ajuste fino de movimentos coordenados com pontas e meias. O torcedor quer ver ação, e o elenco sabe que precisa produzir desde o apito inicial. A relação com a torcida será construída com entrega. O compromisso público é simples e direto, dedicação e esforço constantes. Em um clube acostumado a transformar talento em obra, a régua é alta. O atacante sabe que cada jogo reabre o julgamento, e escolhe encarar isso como contrato emocional. Não há atalhos, correr, competir, finalizar e decidir. Nos bastidores, gratidão vira ponte. O empresário que viabilizou o empréstimo reconheceu o momento pessoal do atleta, e o atacante agradece quem puxou a conversa desde a metade da temporada anterior. Ídolos e treinadores que lapidaram virtudes também recebem menção, porque carreira sólida se sustenta em mãos que orientam, corrigem e acreditam quando o cenário parece improvável. Ambição não se esconde. O presidente do clube elevou a mira e falou em Copa do Mundo. O projeto é duplo e ousado, recuperar protagonismo de Neymar e recolocar o novo dono da camisa 9 no radar da seleção. Essa meta desenha um semestre com metas explícitas, desempenho robusto, vitórias, protagonismo em clássicos e participação decisiva que torne a convocação consequência, não um sonho distante. História pesa, números contam, contexto explica. No século atual, o atacante figura entre os maiores artilheiros do clube, atrás de nomes que criaram mitos na Vila. O percurso fora do Santos foi longo e produtivo, média consistente, tempo em campo transformado em gols e partidas com impacto direto em objetivos coletivos. Esses marcos não vivem de estatística, sustentam confiança no que pode acontecer agora. O reencontro com Neymar desperta curiosidade e mexe com a defesa adversária antes mesmo do pontapé inicial. Mobilidade, leitura de espaços e jogo entre linhas combinam com um finalizador que pensa rápido. Duas peças criando atenção constante abrem corredores, atraem marcação dupla e sobrecarregam sistemas defensivos. É nessa gravidade ofensiva que o Santos pretende construir vitórias. O sábado é porta e palco.
A vibração dos torcedores faz parte da estratégia, empurra a pressão, acelera a transição, força erro na saída rival. O atacante pede apenas uma coisa, que o barulho siga alto enquanto os jogadores sustentam o plano no gramado. O pacto é claro, o time oferece entrega e identidade, a arquibancada devolve confiança e fogo. O retorno não é nostalgia, é projeto. O Santos atual quer futebol de iniciativa, gols em sequência e objetivos grandes no horizonte. O camisa 9 entra nesse enredo com fome, convicção e a lembrança de que a Vila cobra, celebra e consagra com a mesma intensidade. Agora, a história volta a ser escrita em casa, e o roteiro aponta para noites de rede balançando e olhos voltados ao palco maior. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira deixou o mundo do futebol em estado de choque. Nas imagens, Neymar aparece visivelmente irritado, gesticulando com intensidade e disparando uma frase que ecoou como um trovão: "Eu só continuo se ele sair." O alvo da explosão seria um jogador do Santos, e a declaração, inesperada, rapidamente se transformou em manchete nacional, abrindo espaço para uma onda de especulações e debates sobre o futuro do craque e do clube. A cena, gravada em um momento de bastidores, não demorou a viralizar. Torcedores, jornalistas e até ex-atletas se mostraram surpresos com a postura de Neymar, que raramente expõe conflitos internos de forma tão direta. O tom firme e a expressão carregada de indignação revelaram que a situação ultrapassou os limites da convivência e se tornou um problema que pode definir os rumos do Santos nos próximos meses. A repercussão foi imediata. Em grupos de torcedores santistas, a frase de Neymar gerou uma mistura de perplexidade e preocupação. Muitos se perguntaram quem seria o jogador alvo da explosão e quais motivos teriam levado o craque a adotar uma postura tão radical. A curiosidade se espalhou como fogo em palha seca, alimentando teorias e discussões acaloradas. A imprensa esportiva dedicou espaço generoso ao episódio. Programas de televisão abriram suas edições com o vídeo de Neymar, enquanto comentaristas analisavam cada gesto e cada palavra. Alguns destacaram que a declaração pode ser interpretada como um ultimato à diretoria, enquanto outros lembraram que o craque já havia demonstrado insatisfação em entrevistas recentes. Nos bastidores, fontes revelaram que o clima no vestiário do Santos vinha se deteriorando há semanas. Divergências entre Neymar e um companheiro de equipe teriam se intensificado, culminando na explosão registrada no vídeo. A diretoria, ciente da gravidade da situação, agora se vê diante de um dilema: atender ao pedido do ídolo ou correr o risco de perder sua maior estrela. Torcedores mais antigos lembraram que o Santos já enfrentou crises semelhantes no passado, quando grandes nomes se desentenderam e a diretoria precisou intervir. Para muitos, a frase de Neymar será lembrada como um dos momentos mais emblemáticos da história recente do clube, capaz de marcar uma era e redefinir prioridades. Do lado da torcida organizada, a reação foi imediata. Faixas e mensagens começaram a surgir nas redes sociais, pedindo que a diretoria preserve Neymar a qualquer custo. Para esses torcedores, o craque é insubstituível e merece ter sua voz ouvida, mesmo que isso signifique abrir mão de outro jogador. A repercussão internacional também merece destaque. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, ressaltando a surpresa de ver Neymar, conhecido por sua postura diplomática, adotar uma posição tão contundente. Essa cobertura ampliou ainda mais o alcance da notícia e reforçou a ideia de que o futuro do craque é tema de interesse global. Dentro do Santos, a atmosfera é de tensão. Jogadores e comissão técnica evitam comentar publicamente, mas nos corredores da Vila Belmiro o assunto domina as conversas. A incerteza sobre o desfecho aumenta a pressão sobre a diretoria, que precisa agir rapidamente para evitar que a crise se transforme em ruptura. Especialistas em gestão esportiva analisaram o episódio sob outra perspectiva. Para eles, a explosão de Neymar revela a importância de administrar egos e relações pessoais em clubes de alto nível. O futebol moderno exige não apenas talento em campo, mas também habilidade para lidar com conflitos internos e preservar a harmonia do elenco.
A juventude santista recebeu o vídeo com surpresa e preocupação. Muitos jovens torcedores, que veem Neymar como ídolo e referência, declararam que se sentiram abalados ao ver o craque em posição de confronto. Esse reconhecimento reforça a ideia de que o episódio não é apenas esportivo, mas também emocional. A repercussão política e institucional também merece atenção. Autoridades locais comentaram o episódio, destacando que o Santos é patrimônio cultural da cidade e que a crise envolvendo Neymar pode afetar a imagem do clube. Essa leitura amplia ainda mais o impacto da declaração. No campo esportivo, a pergunta que move os torcedores é direta: o Santos conseguirá manter Neymar? A expectativa é que a diretoria se pronuncie nos próximos dias, apresentando uma solução que preserve o craque e devolva tranquilidade ao elenco. Torcedores rivais, embora surpresos, reconheceram a importância do episódio. Muitos comentaram que a explosão de Neymar fortalece a narrativa de que o futebol brasileiro continua sendo palco de histórias intensas e emocionantes, capazes de mobilizar torcedores e imprensa em escala nacional. Ex-jogadores e ídolos históricos do Santos também se manifestaram. Alguns pediram calma e diálogo, lembrando que o clube já superou crises semelhantes. Outros, porém, destacaram que a diretoria precisa agir com firmeza para evitar que a situação se agrave e comprometa o desempenho da equipe. Nas redes sociais, o burburinho foi gigantesco. Hashtags relacionadas ao nome de Neymar dominaram os trending topics, enquanto torcedores compartilhavam vídeos, memes e declarações emocionadas. A mobilização digital transformou o episódio em um fenômeno cultural, capaz de unir diferentes gerações em torno da mesma paixão. A diretoria do Santos, pressionada, já estuda alternativas. Entre elas, está a possibilidade de promover reuniões individuais e coletivas para tentar aproximar os jogadores e estabelecer regras claras de convivência. Outra opção seria negociar o atleta alvo da explosão, evitando que o conflito se prolongue. O futuro do Santos, inevitavelmente, será marcado por esse episódio. O clube entra em uma nova fase, carregando consigo a certeza de que sua maior estrela exige mudanças e que sua voz precisa ser ouvida. A explosão de Neymar, embora dolorosa, pode ser também um ponto de partida para novas reflexões e caminhos. E assim, entre vídeos, especulações e debates, o futebol brasileiro escreve mais um capítulo épico em sua história. Um capítulo que não nasceu em campo, mas que tem o mesmo valor de uma conquista esportiva. Um capítulo que mostra que o futebol é capaz de unir culturas, despertar emoções e criar narrativas inesquecíveis. O vídeo de Neymar, inesperado e surpreendente, será lembrado como símbolo de um dos momentos mais intensos da história do Santos. Mais do que palavras, ele representa a emoção de uma comunidade inteira, que viu seu ídolo atravessar fronteiras e colocar o futuro do clube em xeque com uma frase que ninguém esperava ouvir. A repercussão da explosão de Neymar, ao declarar "eu só continuo se ele sair", foi imediata e tomou proporções gigantescas no cenário esportivo. A frase, carregada de tensão, não apenas expôs um conflito interno no Santos, mas também colocou em xeque o futuro do craque dentro do clube. Torcedores, jornalistas e até ex-jogadores se viram envolvidos em uma onda de especulações que dominou o noticiário e as redes sociais. Nas arquibancadas virtuais, a reação foi intensa. Torcedores santistas se dividiram entre apoiar Neymar e defender o jogador alvo da declaração. Essa polarização gerou debates acalorados, com grupos organizados lançando campanhas digitais em defesa de seus pontos de vista. O episódio, portanto, não apenas mexeu com o elenco, mas também fragmentou parte da torcida. A imprensa esportiva nacional dedicou horas de cobertura ao tema. Programas de televisão abriram suas edições com o vídeo da explosão de Neymar, enquanto comentaristas analisavam cada detalhe da fala. Alguns destacaram que a declaração é um ultimato claro à diretoria, enquanto outros lembraram que o craque já havia demonstrado insatisfação em entrevistas anteriores, tornando o episódio uma consequência natural. No cenário internacional, veículos de comunicação repercutiram a notícia com surpresa. Portais franceses, espanhóis e ingleses destacaram que Neymar raramente expõe conflitos internos de forma tão direta. Essa cobertura ampliou ainda mais o alcance da declaração e reforçou a ideia de que o futuro do craque é tema de interesse global. Dentro do Santos, a atmosfera é de tensão e apreensão.
Jogadores evitam comentar publicamente, mas nos bastidores o clima é de incerteza. A diretoria, pressionada, precisa decidir se atende ao pedido de Neymar ou se mantém o elenco intacto, correndo o risco de perder sua maior estrela. Torcedores rivais também reagiram ao episódio. Muitos aproveitaram para provocar o Santos, destacando que a crise interna pode comprometer o desempenho da equipe em competições futuras. Outros, porém, reconheceram que a explosão de Neymar é um reflexo da intensidade do futebol brasileiro, onde paixões e rivalidades se misturam com questões de gestão. Ex-jogadores e ídolos históricos do Santos se manifestaram em entrevistas e redes sociais. Alguns pediram calma e diálogo, lembrando que o clube já superou crises semelhantes no passado. Outros, no entanto, destacaram que a diretoria precisa agir com firmeza para evitar que a situação se agrave e comprometa o desempenho da equipe. Nas redes sociais, o burburinho foi gigantesco. Hashtags relacionadas ao nome de Neymar dominaram os trending topics, enquanto torcedores compartilhavam vídeos, memes e declarações emocionadas. A mobilização digital transformou o episódio em um fenômeno cultural, capaz de unir diferentes gerações em torno da mesma paixão e rivalidade. Especialistas em gestão esportiva analisaram o episódio sob outra perspectiva. Para eles, a explosão de Neymar revela a importância de administrar egos e relações pessoais em clubes de alto nível. O futebol moderno exige não apenas talento em campo, mas também habilidade para lidar com conflitos internos e preservar a harmonia do elenco. Por fim, a repercussão consolidou a ideia de que a explosão de Neymar não é apenas um conflito isolado, mas um marco histórico para o Santos. O episódio será lembrado como um dos momentos mais intensos da trajetória do clube, capaz de mobilizar torcedores, imprensa e até autoridades. A frase "eu só continuo se ele sair" ficará registrada como símbolo de uma crise que pode redefinir o futuro do craque e da instituição. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.